José Gabriel Andrade, sou professor associado de Ciências da Comunicação na Universidade do Minho, em Portugal, no norte de Portugal. O Departamento de Ciências da Comunicação e o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho são referências europeias, referência em Portugal, avaliado como excelente pela nossa Fundação de Ciência e Tecnologia. Sou professor aqui nesta universidade desde 2017 e também desde 2021 tenho a oportunidade de liderar o projeto Rede Casas do Conhecimento, que é um modelo de extensão, né? Portanto, um modelo de extensão de comunicação em toda a região norte e agora a região Alentejo também. Uma experiência de diálogo com a Mega Brasil de anos, ainda quando era estudante de jornalismo, e surgiu a oportunidade de ser parceiro e aprender com a Mega Brasil, como dizemos aqui em Portugal, como um puto que estava estudando ciências da comunicação, muito jovem, junto de uma indústria uma indústria química de Cubatão, em que era cliente da Mega, né? E aí eu aprendi a fazer algo que ainda trabalhamos hoje em Portugal, que é o jornalismo empresarial, com uma marca que era gerida pela Mega e liderada pelo Marco Rossi, né? Então aqui foram os meus primeiros passos junto com a Mega e já tive a oportunidade de participar de pauta, tirar fotografia, entrevistar, tanto micro-redação, depois ainda existe jornalista que tem coragem de falar que nós não fazemos jornalismo, né? Portanto, eu aprendi com a Mega a fazer esse jornalismo empresarial e aplico isso hoje em sala de aula com meus alunos. E a partir daí essa nossa aproximação só cresceu, né? Portanto, eu tive o apoio da Mega, do Marco, para os meus primeiros passos internacionais. Portanto, chegaram a me fazer uma carta de apoio para a candidatura à Bolsa aqui em Portugal. O Marco também teve na minha banca de TCC, isso já nem existe mais, né? Quase que foi muito legal também essa experiência da ligação entre empresas e universidade, algo que eu insisto aqui em Portugal, e acho que talvez foi um dos primeiros júris de TCC com a presença de profissionais, né? Portanto, profissionais de academia avaliando o trabalho do aluno. Depois, com a ida para Portugal, tive aí participando ainda dos congressos da Mega, antes da ida, talvez, né? Antes da ida a Portugal, participei dos congressos. Também foi uma grande escola, né? Uma possibilidade de alunos. E lembro que ainda pedi uma indicação para o Marco para levar colegas da universidade para participarem do congresso, que era uma grande oportunidade, né? Portanto, na região de São Paulo, na Baixada Santista, grandes escolas de jornalismo, mas poderíamos estar distantes aí das grandes cabeças da comunicação organizacional e participar dos congressos da Mega. Foi a oportunidade de estar em diálogo com os executivos de comunicação da altura e falar com as marcas, né? Conversar com as marcas foi sempre muito interessante. O Marco sempre deu essa possibilidade. E, de repente, ainda nessa participação dos congressos, essa criação ainda de modelos, que seriam hoje os podcasts, né? Onde nós, depois das conferências, eu tive a oportunidade de conversar com alguns comunicadores também. Muito interessante. Isso quando tudo começou na minha essa relação mais de 20 anos, né? Portanto, aqui mais de 20 anos. Ainda foi quase que no início da Rádio Mega Brasil, com esses primeiros desenhos. Nós fazíamos texto, fazíamos áudio, e tive a oportunidade de participar de algum laboratório ainda com a Mega antes de ir para Portugal. Tanto durante as minhas investigações em Portugal, eu fui percebendo que a universidade, quando estuda comunicação organizacional, relações públicas, a publicidade também, está muito amarrada ainda hoje nos modelos anglo-saxônicos. E eu sempre tive incomodado com isso, e esse meu incômodo veio desde a licenciatura, e fui assistindo alguns modelos aí na Mega, nos congressos, porque os modelos podem ser anglo-saxônicos, mas o desenrascar, nós falamos em Portugal, e o jeitinho brasileiro só existe em língua portuguesa. Então, esse modelo não está desenhado nos livros de comunicação organizacional anglo-saxônicos, né? Então, eu me propus, quando vim para Portugal, encontrar modelos de comunicação organizacional pensados
e analisados a partir da nossa perspectiva. E a partir daí vem criando uma proposta que chama Língua Portuguesa Global, que é observar como é que as nossas organizações comunicam em português, pensam em língua portuguesa e fazem essas estratégias de comunicação a partir do português, que é diferente, né? Então, que é diferente do modelo anglo-saxônico. E vem dando bons resultados, né? Portanto, nós vemos a mobilização de internacionalização de empresas, como, por exemplo, a internacionalização do Rock in Rio, que vem para Portugal justamente porque escolher o país pela língua portuguesa, pelo domínio da língua, né? Acho que é possível criarmos um sistema, um ecossistema de falante de língua portuguesa, onde o poder econômico dos nossos países é muito alto, é muito grande. Isso é muito interessante observar a partir da perspectiva das agências de comunicação, que não impede que as agências sejam internacionais, americanas, espanholas, latino-americanas, mas que entendam os nossos modelos, que são muito próprios e muito específicos dos países de língua portuguesa. De repente, é o ano de 2007, e há o congresso da Mega, e o convidado internacional era o excelente, magnífico reitor da Universidade de Fernando Pessoa, o professor Salvato Trigo, presença confirmada em São Paulo, mas na última hora, o professor não conseguiu viajar, não esteve no Brasil, e o Marco Rossi entrou em contato comigo, perguntando se existia a possibilidade de eu acompanhar alguma transmissão da fala, né, da apresentação, da comunicação do professor Salvato, do Porto até, até São Paulo. Não sabia ainda qual era a tecnologia, não existia Zoom, não existia Teams, né, portanto nós tínhamos a facilidade que assistimos hoje. Em 2007, eu nem imaginava qual era o tipo de tecnologia de videoconferência, e lá fui de Lisboa até o Porto para acompanhar essa transmissão. Fui na véspera, fizemos um ensaio. As universidades naquela altura já tinham um sistema de internet, que era o EduROM, e algum sistema de videoconferência. E fizemos um teste na véspera, correu tudo bem, o teste estava tudo certo, mas eu lembro que o Marco Rossi ainda falou que se esse sinal cair, vamos ter um telefone, porque assim nós fazemos a mesma transmissão de voz. Mas para ter a transmissão de voz, eu lembro, Marcão, para ter a transmissão de voz, eu sempre pôr a fotografia aqui do professor. Então pede para a assessoria de comunicação da Fernando Pessoa, da universidade, enviar a foto para o professor Salvato Trigo, e assim foi. No dia seguinte, estávamos prontos, eu fiz uma breve apresentação de Portugal, da Universidade de Fernando Pessoa. O professor Salvato Trigo começou a comunicação, falou acho que uns 15 minutos talvez, o sistema de videoconferência foi abaixo e a comunicação continuou porque tínhamos o velho telefone analógico recebendo a fala do professor Salvato Trigo e tínhamos a fotografia dele, portanto um sistema como eu referi, né, nesse desenrasco no jeitinho brasileiro, nós fizemos aí talvez, né, um o que hoje é algo super comum, né, nas conferências da participação internacional a partir dessas plataformas, foi um marco aí nesse modelo de comunicação com a participação internacional. Foi muito legal acompanhar isso, né, ter a oportunidade de estar na Universidade de Fernando Pessoa, fazer essa moderação virtual, à distância, com uma plataforma que ainda nem imaginava o que iria ser. Então, pioneiros nesse modelo, foi muito bom ter essa oportunidade de fazer, né? Aprender fazendo, digamos assim, aprender fazendo. Tanto na moderação, como no SOS do sinal que poderia cair, naquele sufoco emocional, foi muito interessante, né? Então, eu estava aqui no início dos estudos de mestrado, e foi muito legal acompanhar esse processo. É um processo bastante diferente, né? Portanto, eu cheguei a fazer um mestrado em comunicação e tecnologias nas organizações, e eu percebia que o cenário em Portugal era bastante diferente até na própria formação dos comunicadores, né? Portanto, existia a possibilidade muito grande de termos ali engenheiros, arquitetos, juristas, que era ali o grande time, quando eu cheguei aqui, engenheiros químicos, que faziam as lideranças da comunicação, dos departamentos de comunicação das organizações. Porque a preocupação, de repente, era a mesma, seja na comunicação interna, na comunicação externa, mas o grande diferencial entre América e Europa era o show business, que não acontecia, ou não acontece da mesma forma que a América, né? Portanto, nós vemos a gestão de crise, ainda o caso
paradigmático, né? Uma gestão de crise, no caso O.J. Simpson, ela completamente mediatizada. Os modelos de comunicação de crise na Europa são bastante diferentes. Vamos vendo agora, por exemplo, na crise que acontece com o ex-presidente francês, né? Portanto, nós vamos vendo o modelo de cobertura noticiosa é bastante diferente, né? Portanto, o modelo de jornalismo é diferente, assim, logo o modelo de comunicação empresarial também é diferente. E foi muito interessante ser correspondente da Mega Brasil a partir de Portugal, porque ia tendo a oportunidade de falar com as organizações. Então, eu também, quando cheguei aqui, me juntei à Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa e ia falando com esses líderes, né? Na altura, o engenheiro Mário Branco era o responsável de comunicação da Solvay, que me deu toda a abertura para estar com esse grupo de comunicação, deu entrevistas para a Megra e sempre referiram esse modelo, né? Portanto, um modelo de comunicação participativa, de interação na comunicação interna, mas com alguns cuidados na comunicação externa. Esse cenário foi mudando ao longo dos anos, ao longo desses 20 anos, né? Nós temos hoje uma comunicação das marcas portuguesas que querem responder muito ao digital, no modelo digital, nas novas tecnologias, o que transforma a forma de business, de show business, na comunicação direta. Portanto, as marcas estão presentes digitalmente, logo faz aqui uma pressão internacional, como acontece na América também. Então, a presença de influenciadores, a presença de marcas que querem fazer muito barulho nas redes, e mudou bastante essa comunicação empresarial, organizacional em Portugal. E também a formação de novos líderes, né? Portanto, nós temos hoje dentro das organizações já comunicadores que trabalham em parceria com os engenheiros, os juristas e os arquitetos. Então, há uma mudança também no próprio tecido dos profissionais que vem compondo essas comunicações internas, sem contar na grande um grande investimento de agências, de presença de agências americanas e espanholas, latino-americanas aqui em Portugal também, que deram um outro perfil e mudou bastante o mapa da comunicação empresarial em Portugal. E foi muito interessante ir acompanhando isso, durante um bom tempo e enviando essas notas para a Rádio Mega Brasil, e temos aí um repositório dessa evolução da comunicação empresarial em Portugal. Essa experiência do Conexão Internacional foi, assim, muito orgânica, eu acho, né? Portanto, fazia parte do meu registro semanal e da minha atividade semanal confinado, né? Portanto, e foi uma experiência incrível, porque tínhamos a perspectiva de diversos países, de diversos continentes, né? Portanto, e nós íamos conversando de acontecimentos locais, muitas vezes, lembro-me de trazer assuntos, mesmo do meu bairro, aqui em Lisboa, e de repente bairros em Buenos Aires, e nós cruzávamos e o acontecimento de crise era o mesmo, e tentávamos ali perceber como é que nós poderíamos melhorar a comunicação. Então, por um lado, fazia parte da minha rotina semanal, né? E eu já me preparava para essa participação, consumindo os meios, vendo como é que as marcas estavam comunicando em Portugal, para chegar em um determinado dia da semana, reunimos e fazíamos aquela discussão muito importante. Marco Rossi perguntou se me pareceu estranho essa ideia do conexão internacional. Não me pareceu estranho porque eu, imigrante, tinha mudado de Lisboa para Braga há pouco tempo, então estava ainda nessa mudança interna, entre Lisboa e Braga, e tive que ficar preso, muitas vezes em Lisboa, estava confinado. Quando surgiu essa oportunidade, foi um desafio que eu coloquei dentro da minha agenda pandêmica, digamos assim, né? Dentro da minha agenda de confinado, e eu agarrei logo como oportunidade, né? Portanto, e os nomes que o Marco apresentou de peso, né? É, o Santiago, a Cuca Rossana, e mais tarde, né? Portanto, a Cuca também veio fazer o doutoramento em Ciências da Comunicação comigo, uma líder, né? Já uma liderança da comunicação, primeiro do jornalismo, da comunicação empresarial, veio fazer conseguir influenciar durante o programa, e vem fazer o doutorado em Ciência da Comunicação aqui na Universidade do Minho. Então, acho que foi, assim, uma grande oportunidade, uma grande experiência. Só que eu extrapolei um pouco esta minha agenda semanal, porque eu tinha entrado na Universidade do Minho há pouco tempo e comecei a partilhar essa ideia do programa e da conexão internacional
com a vice-reitora da altura, a professora Manuela Martins, que estava liderando, então, o grupo de cultura e sociedade da universidade, que se interessou muito por isso, né? E queria saber como é que se passava, e como é que acontecia essa conversa. Então, acho que para mim foi importante também profissionalmente, porque tive reconhecimento da universidade nessa participação, eh, que pode ter gerado até um reconhecimento profissional, curricular, né? Portanto, foi importante também para mim por isso. E a professora Manuela gostou tanto que teve também um episódio da Rádio Mega Brasil que foi possível entrevistar o magnífico reitor da Universidade do Minho, o Marco Rossi entrevistou o reitor da Universidade do Minho, também durante esta época de pandemia, que foi muito bem recebido pelo reitor nessa aproximação com o Brasil, algo que a Universidade do Minho tem trabalhado bastante, né? Então, acho que proporcionou um enriquecimento de diálogo, uma reorganização de ritmo e de fala nesses novos sistemas de comunicação que hoje temos aí tão divulgado e com formação para isso, né, são os podcasts. E nós fizemos quase que no win-win situation, né? Fomos aprendendo, fazendo e criamos um modelo de programa muito interessante. Então, eu acho que foi um crescimento também profissional, né? Portanto, a preparação para o programa, o estar atento, depois o diálogo, né? A gravação do próprio programa e a partilha na universidade, que foram bastante importantes. Eu tenho todos os links, programa a programa, organizados no meu currículo, e ainda há pouco tempo tive que apresentá-lo novamente. E também, então, para referir que a Conexão Internacional foi importante para o meu momento pandêmico, mas também foi importante para o meu crescimento profissional. Então, durante esse processo de que a professora Manuela se apaixonou mesmo pelo programa, pelo Conexão Internacional, além da entrevista com o magnífico reitor, a professora Manuela também participou do congresso da Mega e dividiu a mesa, né, portanto, à distância, foi o congresso totalmente digital, e a professora Manuela dividiu a mesa com a professora Lúcia Santaella, portanto, foi muito interessante, né, ter uma semiótica e uma arqueóloga a discutir processos contemporâneos e aí envolvendo a pandemia. Lembro-me que a professora Manuela se preparou bastante para esse congresso, eu dei alguma consultoria, e a professora Manuela, que é do mesmo instituto, vem do mesmo instituto que eu vim, mas até um determinado ponto as áreas eram muito estanques. Então, a professora Manuela, que trabalha ao lado do Departamento de Comunicação, tanto arqueologia ao lado do Departamento nunca tinha participado de um congresso de comunicação, foi a primeira vez, e hoje tem uma visão completamente diferente desses processos de comunicação, conversamos bastante, né? A professora criou todo o merchandising da Universidade do Minho, mas por conta dessa influência que a Mega também teve dentro da universidade. Nós discutimos no Conexão outras pandemias. Lembro de nós discutirmos muitas vezes as outras pandemias. E lembro de trazer propostas dos historiadores que, nesses grandes períodos de mudança, há uma reorganização e uma evolução social tecnológica, mas que depois as coisas ainda demoravam algum tempo para uma normalidade, né, para voltar a uma normalidade. Talvez isso ainda não tenha acontecido. Há uma reestruturação social e tecnológica, sem dúvida, mas alguns aspectos ainda precisam de reorganização ou reconexão, talvez. E aí eu acho que é um papel das instituições, né? Portanto, é um papel das instituições, dos meios de comunicação, para esse modelo empático e também da instituição escola, né? De referir que as universidades católicas vão preparar uma grande exposição para acontecer no Vaticano e o tema mesmo é empatia, né? Portanto, ele foi escolhido pelas universidades católicas o tema dessa exposição. Por isso, eu acho que é uma responsabilidade. Nós evoluímos no modelo tecnocrata, né? Portanto, o espaço social e tecnológico evoluiu bastante. E foi muito rápido, né? Portanto, processos de digitalização que iriam demorar 10 ou 15 anos foram bastante encurtados. Nós vamos ter que repensar os modelos de solidariedade, né? De empatia. E os novos filósofos midiáticos, né? Já vem falando isso. E
parece-me que está a ser bem aceite, né? Portanto, tanto os filósofos como os historiadores tá a ser bem aceito. Agora, vai depender da vontade, né? Da nossa vontade de reorganização desses processos. Claro que vai passar muito pela política também, pela reestruturação política, pelos conglomerados, né? Portanto, União Europeia, Mercosul, que por acaso deram passos interessantes, né, de diálogo novamente, que tinham parado quando eu vim para Portugal, as últimas reuniões eram do início dos anos 2000, agora voltaram a, a, a se encontrar. Portanto, parece que a balança ainda não pesou só para um lado, né? Portanto, acho que nós estamos aqui encontrando algum novo modelo pós-pandemia, né? Portanto, ainda podemos até pensar que ainda estamos no rescaldo. Um, eu assisto dentro da universidade ainda alguma, algum excesso de reuniões virtuais, com alunos, por exemplo, que de repente fizeram seu ensino médio à distância e preferem as reuniões, orientações de dissertação de mestrado também à distância, não querem a reunião presencial. Portanto, esse foi um ponto sem retorno, né? Então, também tem colegas docentes que estão presentes na sala de aula, mas já não fazem atendimento nos gabinetes. Então, há uma reestruturação, né? Que tem pontos positivos e negativos. Isso não sei se é bom ou ruim, né? Portanto, parece-me que é diferente. E essa diferença é que nós vamos ainda em rescaldo, talvez, pandêmico. Parece-me que, olhando para uma régua histórica, há uma verdadeira mudança do poder da comunicação, tanto quando nós deixamos de ter uma mídia de massa e passamos a ter uma minha mídia. E isso eu acho que nós temos um rompimento histórico logo ali nos movimentos da Primavera Árabe, no Occupy Wall Street, no movimento dos indignados em Espanha e de repente até o Vem para a Rua no Brasil. Portanto, aqui eu acho que é a marca, né, dessa mudança. O que acontece é que parece-me que os partidos mais progressistas perderam a mão, né? Portanto, ali na utilização dos meios e continuaram a apostar bastante nos meios de comunicação tradicionais. E, por outro lado, alguns partidos mais conservadores identificaram dentro desses consumidores tecnológicos algo que eu venho caracterizando como os que ficaram à margem da globalização, que é muita gente, né, Marcão? Muita gente não teve oportunidade, por exemplo, de ter se beneficiado de um programa de financiamento de universidade. E quem não ficou nesse programa está sentindo ainda a margem da globalização. Como não teve a possibilidade de ampliar seus estudos universitários, por exemplo, ou outros, começaram a construir uma bolha dentro das redes, e é justamente esse público que foi apanhado, que está sendo apanhado por partidos mais conservadores. E isso é um processo que aconteceu pelo mundo afora, né? Portanto, nós assistimos isso no Brexit, nós assistimos isso nas eleições nos Estados Unidos, nós estamos assistindo isso nas eleições em diversos partidos na Europa, né? O que acontece é que nós temos que entender como é que os partidos progressistas podem aí conversar com essa comunidade que de repente foi sempre a comunidade em que eles tinham um maior número de votos, né? Aqui numa região em Portugal, no Alentejo, mesmo no Algarve, onde os comunistas, ou o Partido Comunista, sempre tinha vitória, nas últimas eleições aqui para a prefeitura, né, para as câmaras, eh, os partidos comunistas perderam para os partidos novos de extrema direita ou de direita como o Chega, porque justamente estavam na margem dessa globalização, dessa exigência. E a própria comunicação de alguma esquerda que foi educada ou teve a oportunidade de ir à universidade ou às escolas, olhava para esses que ficaram à margem com algum, não vou dizer desprezo, mas com alguma diferença, né? Porque achavam que não teriam a oportunidade de se comunicar e de repente apareceram Wi-Fi, telemóveis, celulares com essa super força. Assistimos algumas mudanças, né, na comunicação, como agora na eleição de Nova York, onde há uma mudança realmente do desenho dos planos de comunicação. Parece-me que aqui em Portugal também vamos assistindo alguma mudança, em Espanha também, mas parece-me que é puramente maior necessidade de investimento, de reconhecimento de técnicas de comunicação estratégica digital,
numa nova linguagem, talvez mais transmediática, uma linguagem mais territorial, né? Tanto a comunicação territorial atuando aí, mas com bons profissionais por trás para terem esse embasamento sério, né? Com uma comunicação séria e também científica.